Sejam todos bem-vindos ao 12º episódio do podcast Conflito e Consenso. Um podcast voltado para alunos e profissionais do direito, mas também para a comunidade em geral. Como vocês já sabem, nesta jornada eu, Felipe Vanin Risson e o advogado Renan Kramer Boeira queremos discutir temas jurídicos relevantes e atuais, tudo de forma clara, mas sem perder a necessária profundidade que eles merecem. Este podcast é realizado graças à inestimável parceria do Diário de Vacaria. Olá, Renan, seja bem-vindo de volta. Vamos para mais um episódio. Espero que esteja tudo tranquilo, tudo bem. Vamos para mais um bate-papo aí sobre as questões jurídicas que são importantes e relevantes para o mundo atual. Diga aí, Renan. Fala, Filipão. Fala, pessoal. Como é que estamos? Aí depois de um hiato, né? A gente esses compromissos advocatícios não nos matam. Deu uma pausa para tomar uma aguinha aí, para fazer uns prazos, que nem diz aquele, estamos de volta aí, né? Vamos lá sobre o que vamos falar hoje aí. Agora os prazos são do DG, né? Agora tá mais difícil. Tá mais complicado. Pessoal, hoje eu e o Renan resolvemos trazer à tona, ou debatermos, discutirmos, uma questão que é bastante, nos parece uma questão bastante atual e que tem impactado bastante as nossas discussões e a comunidade em geral, a sociedade em geral, que são as questões relativas aos limites, né, da liberdade de expressão nas redes sociais, né? Os limites das questões que dizem respeito ao direito à honra, à imagem, à intimidade, à privacidade e chocando esses direitos, né, conflitando esses direitos, já que estamos no conflito e consenso, com a liberdade de expressão. Por quê, pessoal? O que nós encontramos hoje, né, o que nós verificamos hoje, né, Renan, é, na verdade, assim, um conflito de direitos fundamentais, um choque de direitos fundamentais, né, nessa questão tão importante e que atinge a tantas pessoas, porque hoje as redes sociais, digamos assim, catalisaram esse processo. Hoje todo mundo tem direito à opinião, né, a difundir a sua opinião nas redes sociais, mas nem todo mundo, digamos assim, sabe usar adequadamente essa liberdade de expressão. E há aí, né, surge aí uma linha que me parece, não sei se o Renan concorda, uma linha que me parece muito tênue entre o que é liberdade de expressão e o que eventualmente vai se converter num crime contra a honra, né? Numa calúnia, numa difamação, em uma injúria, eventualmente até em alguma conduta mais grave, né? Na prática de um crime de ódio, por exemplo, uma injúria racial, né? E acho que a gente vive numa linha muito tênue, né, Renan? Não sei o que te parece, e a gente pode, a partir dessa ideia geral, começar a desenvolver algumas questões importantes. Eu concordo, Felipe. É exatamente assim, ó. Concordo, você usou bem a expressão, né, dessa linha tênue que divide até onde vai o meu direito de me expressar, até onde vai o meu direito de não ser ofendido, de não ser invadido, de não ser agredido na rede social. Esse é a grande problemática dessa situação. Como você bem falou, todo mundo tem direito a uma opinião, todo mundo tem direito a se expressar, mas todo mundo também tem direito a não ser ofendido, todo mundo tem direito a ser protegido, a ter a sua intimidade, a ter a sua privacidade. E onde que um termina e o outro começa? E de fato, assim, como estava mencionando, nós temos direito, evidentemente, à liberdade de expressão, as redes sociais, a internet catalisou isso, acaba levando, né, uma opinião que às vezes ficava restrita ao âmbito familiar ou a uma conversa no boteco, a uma conversa de bar. Daqui a pouco essa opinião, ela na verdade está se alastrando globalmente, né? Ao momento que eu jogo na internet, numa determinada rede social, eu estou passando isso, né? Estou externalizando isso e eu estou, então, não só mais, né, tendo aquela opinião que fazia parte apenas do meu íntimo, do meu ser,
Mas, na verdade, agora, ao externalizar, né, eu estou, na verdade, impactando, muito provavelmente, outras pessoas ou atingindo outras pessoas. Então, a gente tem liberdade de expressão, sim, nós temos a liberdade de opinião, sim, mas é preciso que a gente entenda também que muitas vezes nós passamos de um certo limite, de uma linha tênue, e que aquilo que é uma mera opinião pode se converter, na verdade, em um crime ou em um ilícito civil que pode demandar ou autorizar até mesmo aí uma eventual indenização. A partir daí, eu sempre recordo, eu uso como exemplo, né, uma alegoria nas minhas aulas, pelo menos quando eu trabalho, a questão dos direitos da personalidade, lá no direito civil, os direitos da personalidade que são daqueles direitos que estão ligados muito à dignidade da pessoa humana, estão tratados no Código Civil lá a partir do artigo 11. E quando eu falo também dos crimes contra a honra, eu sempre uso uma alegoria que eu digo o seguinte, olha, por que a gente tem que ter muito esse cuidado com a opinião, né? Com as nossas manifestações públicas ou publicadas em redes sociais? Porque é a mesma situação, né, de que você fosse no alto de um prédio, no último andar do prédio mais alto da tua cidade, e lá você rasgasse, né, um travesseiro de penas. Né? E aquelas penas vão, evidentemente, se espalhar por toda a cidade, vão se espalhar por todas as ruas. E aí você está fazendo a ofensa, né? Você está espalhando na internet essa ofensa, essa opinião eventualmente injuriosa, difamatória, enfim. Você pode tentar recolher, uma vez que você perceba que eventualmente se excedeu, você pode tentar recolher todas essas penas. Você pode tentar juntar todas essas penas, mas nunca você vai conseguir recolher 100% das penas. Sempre haverá alguém, né, que vai lembrar da ofensa, que vai lembrar daquela acusação falsa sobre a outra pessoa. E os crimes, né, então, contra a honra e as questões relativas à invasão da privacidade, da intimidade do outro, é isso. Uma vez que você ataca a honra, a imagem, a privacidade, a intimidade de alguém, é como se você estivesse espalhando esse travesseiro de penas. Você pode até fazer um pedido de desculpas, você pode até fazer uma manifestação no sentido de tentar reverter aquela tua ofensa que você percebeu que foi excessiva, só que sempre, né, uma vez que você joga na internet, sempre aquilo estará, infelizmente, à disposição de alguém. E por isso é preciso que a gente tenha muita cautela nesse tipo de conduta e de manifestação, né, Renan? Não sei isso, o que te não, parece. Com certeza, pessoal. Até trazendo o assado para o meu lado, que, como se diz, o que acontece, pessoal? Assim, ó, a gente entende que, assim, muitas vezes a pessoa, por estar no computador, tá no celular, tá no conforto do lar, assim, muitas vezes a própria pessoa tende a não compreender a ilicitude do que está acontecendo ali, o que ela estaria fazendo de errado, até porque você... E também existe o fato de que muita gente se sente confortável. E ela acha, né, que está segura atrás da internet, exato, achando que o que ela está fazendo ali na internet não dá nada. Só que, assim, ó, pessoal, hoje em dia, tudo que é feito na internet deixa um rastro, né? Exato. Esse rastro leva a um MEI que diz respeito a um aparelho, que é como se fosse um CPF do teu Deixa uma aparelho. digital, ele deixa uma digital. Ou seja, tu tá cometendo crime e tá saindo pingando sangue. Então, assim, vão te achar, vai haver formas de chegar até você. Eu já tive situações no escritório, assim, de gente que estava sendo stalkeada, que a própria polícia não quis dar muita relevância para isso, e a gente teve que entrar com ação civil contra o Facebook para informar dos dados. De onde vinha vindo aquelas mensagens e tal. Ataques. E a gente encontra. Então, a gente acaba descobrindo muitas vezes que é alguém, às vezes, até muito próximo da então, pessoa. Assim, o alerta do Renan é importante porque, então, assim, ó, se você acha que a internet, que fazer uma manifestação, né, um discurso de ódio, uma manifestação injuriosa, caluniosa, difamatória, na internet... E a internet é uma proteção para você? Não se engane. Exato. Hoje em dia é muito pelo contrário. Hoje, com a tecnologia avançando, com as questões de combate aos crimes cibernéticos, hoje nós temos delegacias especializadas em combate a crimes cibernéticos. Hoje a possibilidade de você ser localizado, identificado e punido é muito maior. Né? Muito pessoal, maior. É assim, ó. Isso aqui, esse aparelhinho aqui, ó, hoje em dia, é como se a polícia pegasse teu cérebro.
toda a tua vida está ali. Teus dados bancários, teus dados familiares, teus documentos. Então, assim, não adianta você achar que a partir do momento que você colocou ali, eu vou apagar e eu vou me livrar, porque não é tão fácil assim. Então, assim, como o Felipe disse, todo mundo tem direito a ter uma opinião, você tem direito a se expressar. Aliás, é algo que principalmente a gente que é do direito e que eu, por exemplo, me considero garantista, a gente defende esse direito para que você possa fazer, só que você tem que entender que o teu direito nunca pode se ultrapassar ao do outro. É preciso que a gente entenda o seguinte, uma coisa é opinião, uma coisa é você manifestar aquilo que você pensa, é você expressar, né, você ter a liberdade de expressar aquilo que você entende como correto ou incorreto. Outra coisa é passar esta linha, que eu repito, nem sempre é uma linha fácil de você verificar. Não é uma resposta tão simples. Né? Mas uma coisa é daqui a pouco você ingressar em um discurso de ódio, por exemplo. Né? A partir do momento em que você parte para ofensas gratuitas, para ataques gratuitos, para incitação da discriminação, por exemplo, da discriminação racial, da discriminação sexual. Nós tivemos, inclusive, um caso famoso aí no município. Exato, né? Recentemente, relativo a isso, onde a intenção não estava nem ali, mas alguém filmou e aquilo, por se tratar de um crime público, a pessoa não precisa ir lá na delegacia e fazer um BO. Claro. Você colocou algo racial, sexual. E nesse caso específico, contra um agente de Estado, exato. Né? Você coloca algo assim na internet, se uma autoridade ver, ela, por obrigação, ela teria direito a investigar. Então é preciso que a gente entenda isso, né, pessoal? Assim, liberdade de expressão, ela é sim plenamente garantida. O que não é garantido e o que deixa de ser liberdade de expressão é aquilo que passa a atacar a intimidade, a privacidade, passa a atacar a própria liberdade da outra pessoa, a honra, a imagem da outra pessoa. Isso passa a incitar eventualmente uma discriminação, isso passa a configurar eventualmente um crime contra a honra, uma injúria, uma calúnia, uma difamação. Então, isso deixa de ser uma mera opinião e passa, como a gente disse antes, a ser um crime, a ser uma conduta criminosa. E atenção, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Tá? Isso vai acontecer nas manifestações que você faça nas suas redes sociais, seja ela qual for. Isso vai ocorrer até mesmo, o que é muito comum, às vezes, essas ofensas, em grupos de WhatsApp, em mensagens de WhatsApp. O que piora a situação do vivente, porque aí ele deixou não só o rastro, né? Ele deixou o rastro, deixou o DNA, deixou a certidão de que o autor foi ele, no envio de uma mensagem eventualmente ofensiva. Né? Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela. Aliás, me chama muita atenção situações que... Não vem ao caso a gente mencionar situações eventualmente pontuais, mas, assim, muitas vezes você tem até uma causa justa para lutar. Você está lutando por uma causa justa, você está lutando por algo que é correto. Você não precisa lutar por essa causa justa e, a partir disso, ofender alguém, ameaçar alguém em redes sociais. Né? Eventualmente, o cidadão cometeu lá, numa determinada situação, um erro, praticou uma conduta que não era mais adequada. Isso não te dá o direito de dizer que você vai matá-lo, que você vai apedrejá-lo, que você vai destruir o negócio dele, que você quer que ele seja expulso da cidade. É preciso que a gente entenda esse tipo de situação, né? E saiba que a tua causa é justa, a tua luta é justa, mas no momento em que você passa a ameaçar, a ofender, a caluniar, você perde a razão. A tua causa, que é uma causa justa, se enfraquece. Então, é preciso que as pessoas saibam agir com certa ponderação, com cuidado, com cautela, para não incorrer nesses crimes, nessas condutas que são condutas graves, né? E que, aliás, Renan, me salva aí, sendo praticadas em redes sociais, levam, inclusive, a um aumento de pena considerável. Exato. Triplica a pena, né? Exato. Triplica a pena, se eu não me engano, está lá no
141, parágrafo 2º, né, do Código Penal. Então, a pena triplica. Se a pena é, vamos imaginar, uma pena de 2 anos, você multiplica por 3, a tua pena será de 6 anos. Se praticar essas ofensas em redes sociais, se valendo da rede mundial de computadores. Então, atenção, né? A gente tem que ter uma ponderação, um bom senso. Tua causa é justa, não perca a razão na tua causa justa, ofendendo o outro, ameaçando o outro, caluniando, difamando, injuriando. Porque aí, não só você está cometendo crime, eventualmente você vai ser responsabilizado civilmente. Exato. Vai doer no bolso também, né, Renan? Exato. Inclusive, pessoal, assim, ó, a mesma lógica se aplica a partidos políticos, empresas, né? Grupos que você eventualmente ataque ou fale mal na internet, também podem, inclusive gera dano moral. Você difamar uma empresa, falar mal de uma empresa, da marca, do produto, tudo isso pode levar a uma indenização. Artigo 52 do Código Civil. Os direitos da personalidade aplicam-se às pessoas jurídicas naquilo que couber. Então, óbvio que, né, se você atacar uma marca, né, atacar gratuitamente um produto ou uma empresa, isso vai dar responsabilização também. Com certeza. A empresa terá direito, sim, né, a pessoa jurídica terá direito, eventualmente, de te processar, né, e te sancionar até seu ponto de vista indenizatório no âmbito civilista, no âmbito de eventual busca por uma indenização. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado, muita cautela com esse tipo de manifestação em redes sociais, com esse tipo de conduta. É preciso que a gente tenha ponderação. E, claro, hoje a gente vive num mundo, né? Tudo parece assim muito conflitante, tudo parece muito. As pessoas assim perderam um pouco o senso e a noção em alguns momentos. Nós mesmos, ninguém aqui é virtuoso, ninguém aqui é perfeito. Sim. Nós também cometemos, né, esporadicamente as nossas falhas, os nossos erros, né? Todos nós evidentemente cometemos. Mas é preciso que a gente tente, na medida do possível, manter o equilíbrio, manter o bom senso. Manifestar a sua opinião, manifestar os seus entendimentos em redes sociais, que hoje são amplamente utilizadas, empregadas, mas tudo dentro, né, de um bom senso, tudo dentro de um bom debate, de um bom discurso, de um bom diálogo, né, de uma boa dialética, né, e não no sentido de criar situações abusivas. E o principal também, assim, pessoal, isso vale também para você que foi vítima desse tipo de situação. A gente sempre orienta a procurar a polícia, procurar um advogado de confiança para tentar resolver, tentar minimizar, até porque, assim, ó, quanto mais isso for resolvido, a tendência é que diminua também, né? O que o Felipe menciona, a gente fala sempre assim, ó, eu já tive situações até curiosas, engraçadas, onde a gente coloca, por exemplo, no Instagram do escritório lá, tal fato é crime. Alguém vai lá embaixo e comenta assim, eu acho que não, sabe? Ou seja, a lei define como crime, não é uma opinião, né? Então, assim, pessoal, tenta se informar, tenta ler, tenta... a gente sempre defende, como eu disse, para que você se expresse da melhor forma possível e principalmente assim, ó, toma cuidado, tenta não ser ofensivo, não ser agressivo demais, até porque assim, tem sempre que lembrar que do outro lado também tem um ser humano. Claro. Né? Então... Por mais que você discorde, você pode discordar, mas você pode discordar com categoria. Exato. Né? Com categoria, não precisa, como diz, não descer do salto, né? Isso. Enfim. O Renan mencionou uma questão aqui que eu acho que até para a questão informativa, de questão técnica importante, assim, para eventuais alunos de direito, ou enfim, para a comunidade em geral também entender. E ali, especificamente, os crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria, difamação. É importante mencionar e reforçar o que o Renan falou. Esses crimes, eles são crimes, né, de ação penal privada, em regra, né? Tem uma ou outra exceção, mas em regra eles são o que a gente chama de crimes de ação penal privada. Através de queixa-crime. Exatamente. Não é o Ministério Público que vai oferecer uma denúncia, não. É a vítima que, uma vez sofrendo a calúnia, a injúria ou a difamação,
ela deve contratar um advogado para que o advogado ingresse com uma queixa-crime que vai ser, na verdade, né, a denúncia lá dos processos criminais do Ministério Público. Na ação penal privada a gente chama de queixa-crime. Então, se você Num prazo for vítima, de 6 meses, pessoal. 6 meses da data em que você Da descobre data, o autor da ofensa, né? O autor Exato. da prática criminosa. Então, procure o seu advogado, né? Ofereça essa queixa-crime, porque até uma forma, né, Renan, me ajuda aí, de fazer com que essa conduta cesse. Aliás, é muito comum que, ao oferecer a queixa-crime, né, faça aquela primeira audiência, que é uma audiência conciliatória, e muitas vezes a situação se resolve aí, né, Renan? Exato, A situação se resolve aí. Outra coisa, um dos pedidos que também é comum, tanto em ações civis, até eu já vi acordos de não persecução penal, onde a pessoa se compromete a se retratar. Isso. Né? A perfeito. pessoa, porque muitas vezes o que o ofendido quer é um pedido de desculpas. Claro. Olha, exagerei, foi mal, tal. Então, assim, isso pode ser obtido através da justiça, tá? Então, assim, como o Felipe mencionou, se você considerou, porque assim, ó, pessoal, qual é a diferença? A injúria é quando alguém fala algo diretamente a você, né? Atinge a tua honra subjetiva. Exato. Feio, né? É. A calúnia é quando te acusam de um crime que você sabe, ou que a pessoa sabe que você não cometeu, Perfeito. né? E a difamação é quando a pessoa fala de você para os outros, que seria o mais comum numa rede social. Isso aí. Né? Isso que o Renan está mencionando, muito importante, tá, pessoal? Que eu acho que é uma dúvida que muitas vezes as pessoas têm, né? Tá, qual é a diferença? O que é calúnia, o que é injúria, o que é difamação? A calúnia é quando você imputa falsamente, você acusa falsamente alguém de um crime específico, bem marcado no tempo. Não é chamado de ladrão. Sim. Não é chamado de ladrão. É você chegar e dizer, olha, Renan, tu roubou o meu carro naquele dia. Você é o autor do roubo praticado contra mim. E eu sei que o Renan não é o autor. Eu sei que o Renan não cometeu esse crime. Isso é calúnia. Você está atingindo a honra objetiva. Você está atingindo aquilo que as pessoas entendem sobre o Renan. A difamação também ataca o que a gente chama de honra objetiva, né? Sim. Aquilo que as outras pessoas entendem sobre o Renan. Mas na difamação tu não imputa um crime. Ela se assemelha com a calúnia, mas a diferença é que não é um crime específico. Aí sim, é o ladrão, né? Tu é ladrão, né? O Renan é ladrão, ou o Renan roubou, veiaco. veiaco. Então aí você tá, mas imputando um fato concreto. Ou, olha, o Renan, determinado dia estava bêbado, caindo aí bêbado pela rua, né? Tomou um trago e estava tão bêbado, passando vergonha. Isso aí tu tá difamando ele, né? Enquanto que a injúria, né? Até eu usei o exemplo do ladrão aqui. A injúria aí, sim, como o Renan mencionou, você tá atacando a honra subjetiva. Né, o entendimento que a pessoa faz de si mesmo, próprio. né? A compreensão que ela tem, o juízo que ela tem de si mesmo. E importante na injúria, e acho que o Renan tocou bem isso, a injúria ela não precisa ser conhecida pelos outros. Né? Ela não precisa ser necessariamente chegar aos ouvidos dos outros. Basta que chegue aos ouvidos, né? Ou que seja dirigida do ofendido, né? E aí, Renan, acho que seria interessante a gente mencionar, tu explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, a questão relativa à famosa exceptio veritatis, né? A exceção da verdade, né? Que cabe na calúnia e na difamação, salvo o melhor juízo, ela não é cabível na injúria, né? Claro. Mas trata um pouco para nós, aí, explica um pouco para nós o que seria a exceção da verdade. A exceção da verdade, ela seria como uma... Ela retira, né, a punibilidade do delito, né, nesse tipo de... Você tem uma queixa-crime contra alguém que te acusou, por exemplo, o Felipe utilizou o exemplo de eu acusei ele de ter roubado meu carro. Eu entro com uma queixa-crime contra o Felipe, mas o Felipe fez um BO e a polícia acaba comprovando que fui eu que roubei o carro do Felipe. Ou seja, é a exceção da verdade. Ele eu provei que aquilo é verdade. Que o que ele está dizendo é verdade. Dessa forma, não se aplicaria o crime contra a honra. Perfeito, perfeito. Isso aí. Renan, eu acho que é muito importante, já que nós estamos mencionando em questão de opinião, né, de liberdade de expressão, essa linha muito tênue, eu acho que é importante pontuarmos assim, duas questões. Eu vou lançar as duas, a gente trata uma, depois vamos para outra. Virginiano, ele gosta de fazer as compartimentalizações, né? Vamos tudo por ordem, né?
Eu acho que uma primeira questão importante é nós falarmos da injúria racial, né? Quando a gente está falando de injúria racial, isso me parece muito importante, nós estamos falando daquela injúria, daquela ofensa que ataca a dignidade, o decoro da pessoa, se valendo de elementos de raça, cor, etnia e procedência nacional. Eu acho que isso é muito importante. Exato. Né? Especialmente aqui no nosso estado, né? Nos estados aqui do Sul, a gente tem muito aquela tendência, às vezes, né? de ofender pessoas que vêm de outro estado. Algumas pessoas têm essa tendência, né? A atacar pessoas que provêm de outros estados, ou até mesmo de outros países, né? Porque, embora a expressão seja procedência nacional, está incluído também aí a ofensa, né? Relativa a pessoas que vêm de outras nações, de outros países. E também dentro do território brasileiro. Uma questão que me parece muito relevante é a gente pontuar que a injúria racial não está mais tratada no Código Penal. Ela saiu do Código Penal, ela deixou de ser prevista no Código Penal e foi incluída na lei de racismo. Né? Ela está pontuada lá no artigo, previsto no artigo 2º-A, né? Artigo 2º-A da Lei 7.716 de 1989, que é a lei do racismo. Tá? Então é muito importante que as pessoas entendam que o crime de injúria racial ele é muito mais grave, né? Muito mais grave do que o mero crime de injúria, o mero crime de calúnia. E com um detalhe importante, já que a gente mencionou, né, Renan, a ação penal privada na calúnia, na injúria e na difamação, a injúria racial é o que a gente chama de crime de ação penal pública. Uma vez ocorrendo, não tem aquela história, eu vou prestar queixa ou não vou prestar queixa, ou eu vou tirar a queixa, como muitas vezes, tira a queixa lá. Não tem essa de tirar a queixa. A polícia sabendo do crime, o Ministério Público sabendo do crime, eles são obrigados a agir. A polícia é obrigada a investigar e o Ministério Público é obrigado a denunciar em havendo, obviamente, né, elementos, né, indícios de autoria, né, e provas da materialidade do crime, né, Renan? Então, acho que isso é importante a gente pontuar. Não, com certeza. Inclusive, acho que foi 2021 que houve, inclusive, um aumento, né, da pena da injúria racial. Isso. Além disso, isso não é importante salientar, pessoal, que não é somente o fato de você se dirigir à pessoa, mas qualquer ato que você demonstre preconceito, né? O pessoal, por exemplo, do compliance analisa muito, por exemplo, o RH. Só vou fazer a correção, foi 2023, eu acho, que já foi sobre o governo Lula, isso. Alteração. O pessoal analisa, por exemplo, o RH. Se não está entrevistando tal pessoa em razão da origem, em razão da cor, em razão de etnia, isso pode ser considerado, inclusive, injúria racial. Perfeito, sabe? Não diz respeito como no delito da injúria. Né? Você pode estar tratando a pessoa de uma forma discriminatória e isso pode ser considerado injúria racial. Perfeito. E uma coisa importante, me parece, da injúria racial, que também é bom pontuar, que é o seguinte. Muitas pessoas pensam que isso não, mas foi uma mera brincadeira. Né? Tô fazendo aqui chamei, ofendi lá o fulano, o beltano. Mas era no contexto de uma brincadeira. Sabe o que acontece? Isso é causa de aumento de pena. Se você pratica uma injúria racial no contexto de descontração, né? Na questão de diversão, ou até mesmo de recreação, se eu não estou enganado, é o que pontua lá a lei de racismo, isso aumenta a tua pena. Porque, pessoal, é preciso que a gente entenda de uma vez por todas. Goste-se ou não goste-se de ouvir isso, ou não se goste de ouvir isso, né? Injúria racial, ofensas raciais, ofensas homofóbicas, não é brincadeira. Não é brincadeira. Eventualmente pode ser brincadeira para quem está falando, mas não é brincadeira para quem está ouvindo, para quem está sofrendo esta ofensa. E não só não é brincadeira, como é crime. Então, assim, não complique a tua vida. Não complique a tua vida. Tu vai acabar respondendo por uma prática criminosa, tá? Desculpa, Renan. Exato. Não, eu ia dizer que assim, pessoal, até para a gente
usar uns termos técnicos um pouco, né, para falar um juridiquês, né? Hoje estamos sendo meio juridiquês demais, né? O pessoal vai reclamar aí, né? Que é necessário sempre para o delito da injúria racial o chamado animus injuriante, né? Que é o que você tem que demonstrar que o dolo, a vontade da pessoa era de ultrajar, era de atingir a honra subjetiva da pessoa em razão de sentimento racista. Ou seja, qualquer expressão, principalmente na internet, onde o teu objetivo é diminuir a pessoa por essa razão, isso Perfeito. já ficaria demonstrado. Perfeito. E não vamos esquecer o seguinte também, acho que outra questão importante. E aí a gente está falando da injúria racial, estamos falando do racismo como um todo, né? Depois a gente pode até pontuar, de repente, a diferença, né, da injúria racial para o racismo, acho que seria interessante também. Mas estes crimes, inclusive a injúria racial, eles são imprescritíveis. Eles não prescrevem. E pior, eles não aceitam o que se chama das medidas de justiça negociada, que é aqueles acordos que eventualmente você pode fazer com o Ministério Público ou com o Poder Judiciário aí para não responder o crime. Então, os crimes de injúria racial, o crime de injúria racial ele não admite transação penal, até pela pena prevista. Ele não admite suspensão condicional do processo, também pela pena prevista, né? A pena, se não me engano, é de 2 a 5. E ele não admite o acordo de não persecução penal, que inclusive foi objeto de um dos nossos episódios. Recomendamos que quem não assistiu, assista de novo o episódio ali. Quem não assistiu, assista pela primeira vez. E quem já assistiu, que assista de novo, né? É o episódio sobre o ANPP. A injúria racial não aceita, né? Ela não admite a adoção desses institutos de justiça negociada. E aí, Renan, eu acho que seria interessante, já que estamos mencionando, fazer um recorte, ou pelo menos uma pequena diferenciação para o pessoal entender o que é injúria racial, o que é racismo, né? O que basicamente diferenciam essas duas condutas, né? Ambas estão na lei de racismo, né? Na lei 7.716, mas elas não são a mesma coisa, né? Elas se diferenciam em alguns aspectos. Não sei se o Renan quer comentar. Começa com o Renan, depois qualquer coisa... Não, eu começo e você completa, pode ser? Isso aqui é um bate-bola, o Renan bate escanteio, eu vou para a cabecear. Vamos lá. É assim, enquanto a injúria racial, como a gente já falou bastante, né, consiste nessa ofensa à honra subjetiva de alguém, né, se valendo de atos como a raça, cor, etnia, religião ou origem, né? Procedência nacional, o crime do racismo, ele tem essa mesma característica, só que em relação a uma coletividade indeterminada, né? Você não está ofendendo alguém, você está ofendendo toda coletividade. Toda uma raça, exatamente, toda uma etnia, todo um estado, por exemplo. Não, tal estado só tem gente assim. Só tem vagabundo, isso seria o racismo. Perfeito, não precisa nem completar, né? Então, na injúria, a gente está ofendendo o sujeito especificadamente, né? Tá atacando especificadamente, ofendendo aquele sujeito. E no racismo, por exemplo, assim, olha, não contratamos negros, não contratamos homossexuais. Então, aí você, né, tá atuando contra todas as pessoas que se incluem, né? Então aí você está atuando no crime de racismo. Importante, já que a gente mencionou a questão, acho que tu tocaste também na questão da liberdade sexual, é importante a gente lembrar que nós não temos na nossa legislação, né, por uma omissão do nosso legislador, não há a existência do crime de homofobia numa legislação específica. Exato. Mas o STF já decidiu, né, já há algum tempo, eu não vou me lembrar o ano agora de cabeça, né, que a questão da homofobia era um mandado de criminalização, em que a Constituição determinava, portanto, né, que obrigatoriamente deveria haver essa proteção, né, a proteção da liberdade sexual. Então, a partir disso, o que acontece, né? A partir dessa decisão do STF, toda conduta que configure eventualmente uma homofobia se enquadra no crime de racismo. É o crime de racismo, né? Então, o crime, você praticar a homofobia, você de alguma forma discriminar alguém pela sua opção sexual, né? Pela sua liberdade sexual, enfim, você está praticando o crime de racismo. Você vai incorrer lá no artigo 20, né? Lá no artigo 20, praticar, induzir, incitar discriminação ou preconceito, né? Lá menciona lá raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, mas também,
né, a questão da liberdade sexual, né? A questão da liberdade sexual também está como um mandado de criminalização estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. É importante que as pessoas não se esqueçam desse detalhe, né? Uma questão me parece também importante que a gente tinha tratado ali, um daqueles pontos que eu tinha mencionado, daqueles 2 pontos, é a questão. E aí, agora nós vamos entrar em polêmica, tá, Renan? Agora eu acho que agora a coisa vai. Até que enfim, né? A coisa vai pegar. Já deu mais de 30 minutos. A coisa vai pegar pro nosso lado. Já passou? Mas a conversa tá boa. A conversa tá boa. Eu tô olhando pro Lucas aqui, o Lucas já tá apavorado, né? Pessoal, vamos mexer no vespeiro aqui, né? As manifestações eventualmente excessivas dos deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores. Por que eu digo isso? Por que eu estou perguntando isso? E acho que é um tema que a gente não pode fugir, vamos ter que ser de coragem, né, Renan? A gente tem que encarar os temas espinhosos também. Há aquela ideia, né, de que existiria uma imunidade parlamentar absoluta, né, de que as manifestações feitas, né, nos plenários das câmaras de vereadores, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na Assembleia Legislativa, elas estariam abarcadas, né, elas gozariam de uma imunidade parlamentar, né, absoluta, que, portanto, né, afastaria a prática do crime. Não é bem assim, né, meu amigo Renan? O que a gente pode, de repente, mencionar isso para os nossos nossos amigos políticos, vereadores, senadores, deputados federais? Pessoal, assim, também vamos fazer o nosso disclaimer aqui, né? Sem querer entrar em nenhuma questão política, né, de defender lado A ou lado B. Nós estamos aqui, como profissionais do direito, nós estamos tratando a questão tecnicamente, tá? Então, a opinião e a manifestação aqui do Renan e a minha é uma questão técnica. Nós não estamos aqui ingressando em seara de querer favorecer o lado A ou o lado B, né, Renan? Exato. Então, o que a gente pode falar sobre essa questão dessa imunidade parlamentar nessas manifestações? Exato. É o seguinte, pessoal. O parlamentar, seja ele o deputado, o senador, o vereador, ele possui realmente essa imunidade, mas ela é restrita às questões profissionais, às suas opiniões, palavras e votos, mas ela não atinge quando ele comete crimes comuns, né? E que não estejam relacionados com a função parlamentar. Uma coisa é um deputado, no meio de um discurso sobre um projeto de lei, ele está falando determinada coisa, né? Agora, outra coisa, ele está simplesmente fazendo um discurso ofensivo, atingindo outras pessoas que não tem... Excedendo, né? Excedendo a função dele. De novo, o exatamente. excesso, né? Então, assim, a partir do momento que ele comete um crime no que ele está fazendo, não é abrangido pela imunidade parlamentar. Uma coisa, assim, ó, aquela história. Uma coisa é eu discordar do outro parlamentar, uma coisa é eu discordar do que o governo está fazendo, uma coisa é eu discordar de uma decisão judicial. Outra coisa é eu ir para o plenário e ameaçar de morte. Exato. Outra coisa é eu ir para o plenário e fazer uma manifestação de cunho absolutamente pessoal sobre a vida particular da outra pessoa. Injúria, atacando ela porque ela é negra, porque o outro deputado é negro, o senador é negro, ou atacando porque tem uma opção sexual diferente da minha. É isso que as pessoas precisam entender, né? Uma coisa é eu ir lá como parlamentar e fazer uma manifestação absolutamente irregular sobre o projeto dele. Olha, daqui a pouco eu discordo, olha, teu projeto é muito mal feito, é mal redigido, é um projeto feito por quase sei lá, tu vai dizer, ó, por um imbecil, né? Vai dizer, tu tá sendo imbecil ao fazer esse projeto, né? Tu tá ali no calor do debate, tu tá no calor, né, da disputa parlamentar, eventualmente tu tá até acusando o sujeito de estar desvirtuando a intenção do projeto de lei e tudo. Outra coisa, como a gente acabou de dizer, é tu partir para ofensas pessoais, é tu exceder né, a tua liberdade parlamentar, a tua liberdade de expressão, né? Te interrompi. Exato, pessoal. Não, e essa imunidade parlamentar, ela desenha muito bem o que a gente mencionou a respeito do público em geral na rede social, sabe? Você tem o direito de expressar a tua expressão, de expressar a tua opinião, assim como o parlamentar ele tem o direito de debater, de falar, de discutir, de discordar, mas
existe essa limitação. Você não pode, nem tudo é permitido. Tu não pode partir para algo que vá invadir o direito do outro. Eu acho que, pessoal, assim, acho que para fecharmos, já fomos bem longe, acho que dá para cortar já aqui, mas eu acho que para fecharmos, acho que uma informação importante, já que é um podcast voltado para alunos de direito, para profissionais, e nós também, né, como advogados, a minha inscrição foi deferida, eu quero fazer essa manifestação bem-vindo, bem-vindo. Né? Foi deferida a minha inscrição na OAB, né, desde o dia 19 de maio. Então, me aguardem, agora estamos aí. Nossa, que barbaridade. Tô fazendo marketing, vão me processar aí, Renan, vamos botar aí. Mas, enfim, eu nem tenho OAB ainda, já vou responder, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Pessoal, só para informar, assim, já que é voltado a alunos de direito, a profissionais do direito, lembrando, né, que o advogado, ele também tem imunidade no exercício da sua atividade no processo, né, da sua atividade profissional, ele tem uma imunidade nos processos. Só que essa imunidade, pelas reiteradas decisões dos tribunais superiores, né, e eu me lembro especificamente de algumas decisões do STJ, ela restringe-se apenas, né, aos crimes de injúria e de difamação. Não há essa imunidade para o advogado, né? Aquela imunidade que é prevista no Estatuto da OAB. Sim. Não vou me lembrar o artigo, gente. A OAB vai caçar agora. Não, se eu não me engano, é o artigo 7º, né? Lá das prerrogativas, enfim, mas acho que é o artigo 7º, não me lembro o parágrafo agora de cabeça. Mas ela não abrange o crime de calúnia, tá, pessoal? Então, se eventualmente o advogado imputar um crime, né? Falsamente imputar um crime a alguém na sua peça processual, o advogado responde pela calúnia. Então, é preciso, né, que, caros colegas advogados, que a gente atente muito para isso, né? Cuidemos os limites da nossa atuação profissional, porque nós temos, sim, uma imunidade em relação à eventual difamação ou injúria nas peças, mas não em relação ao crime de calúnia, né? E aí é curioso, né? Porque a parte, né, o cliente, ele não responde pelo crime, né? O cliente não responderá, né? Uma peça, né, feita evidentemente por um advogado, uma peça caluniosa, difamatória, injuriosa, né, apresentada em juízo pelo advogado, eventualmente quem vai responder é o advogado, não o cliente. Exato. Então é preciso que a gente tenha, né, um cuidado. Acho que como fechamento, vamos cuidar dos nossos colegas. Mas tá aqui o Renan é do SEDAP, né? Então o Renan, calma também, que o Renan vai garantir nossas prerrogativas. Estamos aí para isso, o Renan, né? Tá aí para isso e certamente vai atuar. Resumindo assim, pessoal, os excessos são sempre puníveis, tá? Perfeito. Em qualquer esfera, os excessos sempre serão puníveis, tá bom? Como já diria, né? Tudo na medida certa, né? Vamos manter o equilíbrio, né? Vamos manter o Aristóteles que falava, né? Buscar o meio termo, né? Vamos Exato. Buscar o equilíbrio e o meio termo. Pessoal, acho que conseguimos dar um panorama razoável sobre o tema. Espero que todos tenham gostado, compreendido um pouco melhor o que são essas questões relativas aos crimes contra a honra, a esses excessos nas nossas redes sociais, a eventuais cuidados que a gente precisa ter na nossa atuação, nas nossas manifestações, né? E agradecemos, né, mais uma vez a audiência de todos vocês, né? Quem puder aí, compartilha o vídeo, curte, dá like, né? Porque a gente faz com muito carinho. Like segue o canal do Diário de Vacaria, Exato. Não custa nada lá, pessoal. Exato, e a gente faz isso com muito carinho, com muito cuidado, para passar informação de qualidade aos nossos ouvintes. Né? Até Obrigado, as pessoal. Críticas, né? Passar pro Renan. Até as críticas segue as dicas aqui. Dá a opinião do que tu achou do episódio. Pode criticar, não tem problema nenhum, mas tudo com respeito. Exato. Tá bom? Um abraço, pessoal. Valeu, tudo pessoal. de bom aí. Valeu.